Ok, pessoal, estamos de volta agora para tratar da decadência tributária. Uma matéria, volto a dizer, de grande importância, é uma matéria que merece ser estudada com bastante carinho, porque é uma matéria com bastante incidência em provas de concursos e também é uma matéria de grande incidência na vida prática daqueles que se dedicam à advocacia tributária. Bom, vamos começar conceituando o que é a decadência tributária. A decadência tributária é a perda do direito do fisco de efetuar o lançamento tributário. Então, transcorrido o prazo previsto em lei, sem que o fisco tenha feito o lançamento tributário, seja a modalidade que for, ele perde esse direito. E nós dissemos, lá na aula de lançamento tributário, que é justamente essa atividade administrativa plenamente vinculada que faz surgir o crédito tributário. Ora, se não há a realização do lançamento tributário, não haverá a constituição do crédito. E o crédito tributário expressa a dívida propriamente dita que aquele contribuinte tem para com o fisco. Se essa dívida não foi lançada, ou se foi lançada após o prazo previsto em lei, por certo que essa dívida não existe. Se ela não existe, ela não poderá ser cobrada, nem pela via judicial, nem pela via administrativa, simplesmente porque ela é decadente. Ok? A matéria decadência tributária, ela é tratada em dois artigos no CTN, no artigo 173 e no artigo 150. O artigo 173, inciso 1º, disse que é a regra geral, aquela aplicada a todos os tributos, exceto aos tributos lançados por homologação com antecipação de pagamento. O que quero dizer sobre isso? Você pode, por exemplo, o ICMS. O ICMS, o contribuinte, ele realiza as operações, os fatos geradores que incidem sobre o ICMS e ele realiza o pagamento antecipado desse ICMS. Ele mesmo calcula, segundo a legislação pertinente, paga o ICMS. E quando ele informa ao fisco estadual, quando ele faz o lançamento por homologação, ele já realizou o pagamento daquele ICMS. Então, se ele já realizou, é um lançamento por homologação, haja vista, ser feito integralmente pelo contribuinte, e o contribuinte, inclusive, já pagou o ICMS. Então, esse é o lançamento por homologação com antecipação de pagamento. Até porque o ICMS está sujeito ao regime de substituição para frente, ou seja, o primeiro a circular a mercadoria já faz o recolhimento do ICMS, o pagamento, devido em todas as operações. Então, ele geralmente paga por todas as operações. O que acontece nesse caso? Nesse caso, em que o tributo é lançado por homologação com antecipação de pagamento, nós não vamos aplicar a regra geral de decadência que está contida no artigo 173, inciso 1º. Nós vamos aplicar a regra chamada regra especial, que está prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, quando se tratar de matéria de decadência, nós temos a regra geral prevista no artigo 173, inciso 1º, e nós temos a regra especial, aquela que será aplicada somente aos tributos lançados por homologação com antecipação de pagamento, que está no artigo 150, parágrafo 4º. Mas o que difere a regra geral da regra especial? Tão somente o início do prazo de contagem da decadência. Quando começa a contar o prazo decadencial? O 173, inciso 1º, vai nos trazer uma regra e o 150, parágrafo 4º, vai nos trazer outra regra. A decadência, pessoal, o prazo decadencial é um prazo de 5 anos. Ou seja, o fisco tem 5 anos para proceder ao lançamento tributário sobre pena de operar-se a decadência tributária. Tá? E a decadência tributária
ela retira do fisco o direito de executar o lançamento tributário, portanto, de constituir a dívida tributária. Agora, esse prazo de 5 anos começa a contar a partir de que momento? E aí está a diferença entre a regra geral do 173, inciso 1º, e do 150, parágrafo 4º. Elas trazem, esses dois artigos, trazem momentos distintos de início da contagem do prazo decadencial. Vamos falar primeiro da regra especial, do 150, parágrafo 4º. O artigo 150, parágrafo 4º do CTN, vai nos dizer o seguinte, pessoal. O 150, parágrafo 4º, vai nos dizer o seguinte: se a lei não fixar prazo, para a homologação será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, veja, o prazo decadencial previsto lá no artigo 150, parágrafo 4º, ele começa a fluir no dia da ocorrência do fato gerador. Então, a partir da ocorrência do fato gerador, o fisco terá 5 anos para homologar aquele lançamento feito pelo contribuinte. Se ele não o fizer no prazo de 5 anos, reputa-se homologado, tá certo? E o crédito tributário extinto, ou seja, considera-se que o lançamento feito pelo contribuinte está certo, que aquele valor informado por ele está correto, então não há mais que se discutir, ok? O fisco perdeu o prazo de lançar, de homologar, de checar, de verificar aquele lançamento feito por homologação pelo contribuinte. E qual a consequência disso? Lembra o exemplo que eu dei? Que o contribuinte calculou R$12.000 de ICMS, quando na verdade o valor devido era 14. Bom, se o fisco deixou passar, a partir da ocorrência do fato gerador, os 5 anos e não homologou e não verificou aquele lançamento tributário, o que vai acontecer? Reputa-se homologado, portanto, reputa-se correto o lançamento feito pelo contribuinte, a dívida será lançada com o valor de 12.000 e no mesmo momento que ela é lançada, ela é extinta com o valor de R$12.000. Ou seja, o fisco já se lança a dívida com status de pago e pago no valor de 12.000. Não poderá mais o fisco discutir se o valor correto era 14 ou não. Se ele quiser discutir isso, ele tem que fazer a homologação do lançamento feito pelo contribuinte em 5 anos a contar da data de ocorrência do fato gerador. Se ele deixar passar esse prazo, aquele lançamento feito pelo contribuinte reputar-se-á correto, a dívida é lançada pelo valor informado pelo contribuinte e no mesmo instante em que ela é lançada, ela é extinta, porque ele já pagou. Lembre-se que o 150, parágrafo 4º, se destina aos tributos lançados por homologação com antecipação de pagamento. Então, quando o lançamento chega para o fisco verificar e homologar, o contribuinte já realizou previamente o pagamento daquele tributo. Então, se o valor pago pelo contribuinte estava certo ou não, e se o fisco deixou passar 5 anos, ele não mais poderá discutir o valor pago pelo contribuinte. Então, reputa-se correto. É mais ou menos, né, pessoal, como uma revelia aí. Se o fisco não fez o que tinha que fazer dentro do prazo que a lei estipulou, prazo de 5 anos, então os fatos alegados pelo contribuinte serão considerados como verdadeiros. Então, lança-se o crédito tributário, constitui-se o crédito tributário pelo valor informado pelo contribuinte e, ao mesmo tempo, dá-se quitação, né? Olha, você informou que pagou 12.000, eu lancei aqui 12.000, já botei o status de pago, de quitado, portanto, extingue o crédito tributário. Não há mais dívida tributária referente àquele lançamento
para aquele contribuinte, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que o fato gerador ocorreu em 10 de março de 2020, ok? Nesse momento, pessoal, começa a contar o prazo decadencial para que o fisco, né, faça o lançamento. Então, 10 de março de 2003 e de 2020 ocorreu, né, o fato gerador que, por exemplo, resultou na cobrança do ICMS. O contribuinte, dentro do prazo legal, ele vai fazer o lançamento por homologação, vai recolher aos cofres da Fazenda Estadual o valor que entender devido, né, segundo a legislação, o valor que entende devido por aquela operação, e ele informa a Fazenda. Fazenda, está aqui o meu lançamento do ICMS. Esse ICMS se deve a um fato gerador ocorrido no dia 10 de março de 2020. Eu calculei o valor do ICMS, cheguei ao valor de R$10.000, está aqui o comprovante de recolhimento. Beleza. A partir do dia 10 de março, o fisco tem 5 anos para conferir aquele lançamento informado pelo contribuinte e ver se está certo ou não. Então, vamos lá. 10 de março de 2020. 10 de março de 2021, 1 ano. De 2022, 2 anos. 23, 3 anos. 24, 4 anos. 25, 5 anos. Então, o fisco tem até 10 de março, né? Na verdade, até o dia 9 de março, porque no dia 10 de março se opera a decadência. Então, ele tem até o dia 9 de março de 2025 para homologar aquele lançamento, sob pena, se não o fizer, perder a chance de fazê-lo. E aí vai ser lançado o crédito tributário pelo valor informado pelo contribuinte e ser dado quitação pelo valor que o contribuinte informou, porque o fisco não mais poderá realizar qualquer alteração naquele lançamento, porque operou-se a decadência. É importante dizer o seguinte: se o fato gerador ocorreu em 10 de março de 2020, no dia 10 de março de 2025, opera-se a decadência. Então, no dia 10 de março, já é decadente o lançamento. Então, o fisco, a partir de 10 de março, não pode mais lançar. Então, o último dia que ele tem é dia 9 de março. Cuidado com isso, tá? No dia 10 de março, já se operou a decadência. O fisco não pode fazer mais nada do dia 10 de março para frente. Então, o dia imediatamente anterior, o dia 9 de março, é o último dia, né? É o deadline que o fisco tem para fazer a homologação. Então, essa é a regra do 150, parágrafo 4º. Começa-se a contagem do prazo decadencial no dia em que ocorreu o fato gerador. Ok, pessoal? E essa regra do 150, parágrafo 4º, aplica-se tão somente aos tributos lançados por homologação com antecipação de pagamento. Daí falar-se ser uma regra especial. No próximo vídeo, eu vou falar da regra geral, aquela esculpida no artigo 173, inciso 1º do CTN. Até já!